Oi, pessoal. Eu sei que o final do ano é um momento um pouco mais complexo de estudar, nem todo dia a gente consegue estudar, mas ao mesmo tempo a gente não quer perder a constância, a gente quer, enfim, manter o contato, porque depois acaba sendo mais fácil de retomar. Acho que um pouco da ideia desse canal é eu me forçar a ter mais constância, nem que seja para resolver algumas questões. E acho que o que eu tenho feito assim, não estou estudando, assistindo videoaula, lendo teoria, estou só resolvendo questões para pelo menos me manter ativo e revisando coisas que eu já absorvi. E aí depois que passar o final do ano, quando tiver um pouquinho mais de tempo, aí eu consigo retomar com mais força. E acho que uma outra complexidade que eu tô tendo, que antes eu estava estudando sempre pós-edital, né? Então saiu o edital, eu pegava o edital, filtrava as matérias, organizava tudo direitinho, e agora eu tô estudando sem um edital específico. Eu sei de alguns concursos que a gente espera que saiam ano que vem, né? Então, TCDF, Tribunal de Contas do Rio Grande do Norte, que eu não sei se eu vou prestar, TCU, CGU, e acho que eu estou um pouco nessa linha de olhando para esses concursos, olhando os editais anteriores, acho que tem chance de parte desses concursos ser da banca Sebrasp, né? Então eu estou estudando mais questões dessa banca agora, porque antes eu estava estudando muito questões da FGV por causa da Controladoria Geral. E, bom, acho que para me manter ativo e tudo mais, eu sei que eu tenho bastante que melhorar em direito constitucional, administrativo, AFO, contabilidade, mas como eu tenho um pouco mais de habilidade com raciocínio lógico, matemática, estatística, eu separei aqui algumas questões, porque acho que nos concursos do Tribunal de Contas cai raciocínio lógico, para resolver aqui, e também era algo que eu queria de desenvolver essa habilidade de explicar, de gravar vídeo, de compartilhar. Vou compartilhar a minha tela e acho que uma coisa que eu faço que acaba ajudando bastante no sistema de questões do Estratégia, do que concursos, do Tec Concursos, né? Tem os cadernos, né? Então você pode criar os cadernos com base na banca que você precisa, na disciplina que você precisa. Às vezes o próprio Estratégia, aqui nesse caso que eu estou usando o sistema de questões deles, eles publicam um caderno de questões para você acessar, é só você clicar no link que já fica salvo. Esse daqui foi do último concurso do TCU, se eu não me engano, e foi daí que eu peguei o caderno de questões de raciocínio analítico. E acho que outra coisa interessante de fazer também, às vezes pegar pelo próprio celular, baixar o aplicativo do sistema de questões, porque se você não estiver em casa, você resolve 10 questões, enfim, 15, o que dá para você resolver, para manter em contato com os exercícios e continuar estudando, revisando de alguma maneira, né? Claro, é importante também descansar, recuperar as energias, né, para depois voltar com mais gás também. Aqui eu peguei algumas questões, eu só dei uma olhada bem por cima sobre o assunto delas. A ideia é resolver ao vivo aqui, então pode ser que eu erre algumas questões, espero que não, e compartilhando um pouco da lógica, como eu tenho resolvido, né? Então aqui a gente já tem uma primeira questão sobre lógica argumentativa, tem as premissas e as conclusões. O que eu gosto de fazer sempre... Opa, não era isso que eu queria fazer, desculpe, estou aprendendo. Uma coisa que eu gosto bastante de fazer é já primeiro ler o comando da questão, né? Então aqui ele está perguntando se o argumento constituído pelas premissas e pela conclusão é válido. Para a gente verificar se o argumento constituído é válido, a gente tem que ver se a conclusão ela decorre das premissas e às vezes dá para tentar também negar a conclusão e ver se isso decorre que alguma das premissas se tornaria falsa por causa dessa negação. Nesse caso, a gente pode concluir que o argumento é válido nesse sentido. Mas, lendo, eu costumo ler: se o custo operacional aumenta, se há, então aumentamos o preço cobrado pelo nosso produto. B. Se o preço do produto substituto aumenta, então C, então a gente também aumenta o preço cobrado pelo nosso produto. Aí a gente viu que aumentamos o preço cobrado pelo nosso produto. Então B aconteceu. E também, mas o nosso custo operacional não aumentou. Então não há. Então ele está perguntando se a gente pode concluir que o preço do produto substituto
aumentou. C. Aqui, pela intuição, eu tendo a marcar errado, né? Porque aqui a gente tem duas situações, se A então B, se C então B, mas ainda assim a gente pode aumentar o preço do produto por outras razões. Então eu tendo a marcar como errado. E se a gente negar, aqui se o preço do produto substituto aumentou. Se eu negar, então o preço do produto substituto não aumentou. Isso torna alguma dessas afirmações inválidas? Não. Ok, se aumentar, então elas continuam sendo verdadeiras. Então por isso que eu tendo a marcar essa daqui como errada. Deixa eu apagar aqui. E vamos para a próxima. Próxima questão é uma questão de conjuntos. Então, determinada data, 450 processos concluídos foram enviados para o arquivo geral. Verificou-se que 300 desses processos eram ou exclusivamente relacionados à área de saúde ou relacionados à área de infraestrutura, com a palavra exclusivamente. 200 não eram relacionados à área de infraestrutura e 160 eram relacionados à área da saúde. Então, ele está perguntando o número de processos que não estão relacionados nem à área da saúde nem à área de infraestrutura é inferior a 90. Vamos lá. Então, questão de conjuntos, a gente tem o universo aqui de 450, a gente tem os da saúde e os da infraestrutura. Aqui eu vou chamar de, chamar de A, B e C. E D aqui. Eu sei os exclusivamente, né? Ou é saúde ou é infraestrutura. Aqui A mais C é 300. 200 não eram relacionados à área de infraestrutura. Então, A mais D, 210. E 160 eram relacionados à área da saúde. Então, A mais B igual a 160. Aí ele está perguntando o que a gente pode afirmar sobre D, número de processos que não é da área de saúde. D é menor que 90? Bom, a gente pode... Eu sei também que A mais B mais C mais D igual a 450. Eu tenho 4 equações e 4 equações e 4 variáveis. Desculpa, eu tô aqui meio desatento. Aí eu posso, o que eu geralmente faço, já que eu preciso saber sobre D, eu não posso anular esse D. Então eu vou somar, essa aqui é a minha 1, a 2, a 3 e a 4. Eu vou somar a 1 com a 2, então eu tenho que 2A mais 2D mais B mais C igual a 660. E vou subtrair o 3 e o 4 para acabar com tudo, né? Com 2A mais 2D mais B mais C menos A menos C menos A menos B igual a 660 menos 300 menos 160. Aí eu tenho aqui 2D, tirando isso daqui, 660 menos 160, a gente tem 500 menos 300, 200. Eu tenho que D é 100. Espero que minha câmera não tenha coberto aqui a resolução. É inferior a 90? Não é inferior a 90. É errado. A gente apaga. Opa. Apaga e vamos para a próxima. Ah, não acredito que eu apaguei. Era a mesma questão. Às vezes o CESP tem disso, né? Então as questões, descobri que D era... Acabei de descobrir que D era 100. Aquela continha, já aproveito para essa questão aqui. Eu sei que A mais D, que não era saúde,
não eram relacionados à infraestrutura. E 160, A mais D. Ai, já, desculpa, vou fazer aqui rapidinho, senão eu vou me perder. Então, saúde, infraestrutura, 450. Infraestrutura, saúde, A, B, C e D. Então, A mais C é 300. 200 não eram relacionados à área de infraestrutura, então A mais D, então 210. E 160 eram relacionados à área da saúde. Ok. Então A mais D é 210, eu descobri que o D é 100, então A é 110. Ele está falando que o número de processos relacionados à área de infraestrutura é superior a 200, né? Se A é 110, ele quer saber agora B mais C. B mais C. Se o A é 110, a gente tem que o C é 190 e o B é 50. B mais C é 240. Superior a 200 está certo. Desculpa a confusão aqui. Beleza, então agora a gente pode ir para mais um exercício. Também é de conjuntos? Não sei. Situação hipotética com base. Que parece aquelas questões que tinha naqueles livrinhos tipo cruzadas, essas coisas. Não. Não, essa é conjuntos também, dá para fazer. Então a gente tem 44 servidores falam mais línguas estrangeiras. Entre eles, 12 falam apenas inglês, 10 apenas espanhol, 11 apenas francês. 1 inglês e francês, 2 espanhol e francês e 7 falam francês. E aí a gente tem, só que agora com 3 conjuntos, né? Vamos lá? Desculpa. E aí a gente tem inglês, francês, espanhol. 11 fala apenas francês. 1 fala inglês e francês. 2 falam espanhol e francês. Espanhol e francês. 17, aqui 12 falam apenas inglês. Deveria ter ido na ordem, né? 10 falam apenas espanhol. Então esse daqui ele já me deu todos. 1 fala inglês e francês. 2 falam espanhol e francês. E 17 falam francês. 7 falam inglês e espanhol, mas não falam francês. Então esse daqui tá certo. Agora esse daqui eu tô na dúvida, né? Porque a gente não sabe se tá na interseção ou não. A gente tem, eu vou colocar 1 aqui e 2 aqui. Ok. Então, mas eu acho que eu posso falar isso, né? 2 falam espanhol e francês, porque aqui também tem interseção, né? Foi meio mal construído esse negócio. E 1 falam inglês e francês, né? E aí que a gente tem os que falam as 3 línguas, que são 17 falam francês. 17 falam francês, 11, 12, 13 e 14. Sobrou 3 aqui para as 3 línguas que falam. E a gente tem então que 17 no francês. Aqui a gente tem mais 17 que sobraram, que não falam francês, mas falam espanhol. E aqui mais 12.
E aqui ele tá me falando que 34 com mais 12, 46. Isso não pode acontecer, né? Nossa, que bagunça que eu fiz isso aqui. É por isso que é bom, né, ser organizado. É que, na verdade, o que ele estava em dúvida se a gente pode afirmar isso aqui. Como eu acabei supondo que era verdade, ao somar tudo, eu acabei descobrindo que não. Que não tem como dar certo. Então, para mim, seria errado, mas eu tô na dúvida, porque vamos tacar errado. Né? Vou até ver a solução aqui com vocês. Isso é uma coisa que ajuda também ver a resolução dos exercícios. Eu deveria ter deixado em branco. Ah, mas aqui é certo. E aí o que sobrasse... isso daqui. Então, eram 5. Então dava para assumir. Era isso que eu tava... O que eu achei que estava estranho nessa questão é que aqui ele falava que um fala inglês e francês. Mas o que fala inglês, francês e espanhol também fala inglês e francês, né? Então ele deveria falar que fala só inglês e francês, ou exclusivamente. Isso que eu acho que ficou meio mal escrito nessa questão. Mas bom que deu para resolver mesmo assim. E por último, essa que eu tinha visto por cima também, a gente tem essa aqui que eu falei, que eu acho que parece aquelas daqueles livrinhos de cruzada que eu pelo menos gostava de tentar resolver quando eu era pequeno, que minha tia comprava, minha mãe comprava também, gostava de resolver. E aí para resolver essas daqui, 3 agentes de polícia científica, Ana, Bruna e Carla, com especialidades distintas e tempos de experiência diferentes. E Carla é engenheira de software, é isso que ele quer saber. Isso é verdade ou falsidade? Verdadeiro ou falso? E aí a gente tem aquelas questões de... Tem que fazer uma tabelinha aqui. E aí a gente tem aqui as profissões. E as idades. Que é uma outra coisa que ele também... Ah, tá. Eu ia já xingar a questão, né? Tempo de experiência diferente. 16, 19, 22. Papiloscopia, biomedicina, engenharia de software. Vamos lá. Carla não papilo não sei o que. Carla não é papilo não sei o que. Posso marcar um X, né? E fazer uma bolinha quando for. E tem 16 anos de experiência. A biomédica tem 22 anos de experiência. A biomédica tem 22 anos de experiência. Aqui a gente pode fazer aqui embaixo também. 16, 19, 22. Se a biomédica tem 22 anos de experiência, e a Carla não é biomédica, né? Porque ela tem 16 anos de experiência, então a Carla obrigatoriamente é engenheira de software. Então acabou. Tá certo. Opa. Apaguei sem querer. Nem precisava resolver o problema inteiro, porque você já sabia que a Carla não era isso. E ela tem 16 anos de experiência, a biomédica tem 22 anos de experiência, então a Carla também não era biomédica, só sobrou outra profissão para ela. Isso aqui já é outra questão. E, bom, acho que era isso que eu consegui fazer algumas questões com vocês, tentar explicar um pouco, deu para acertar as questões, então não passei vergonha aqui. E é isso. E agora eu vou resolver questões de direito para... Aí eu resolvo sozinho porque eu erro mais. Bons estudos, bom final de ano para quem for assistir esse vídeo, para quem está estudando, força aí pra gente. Tchau, tchau.